Bem-vindos, amigos, mais uma vez ao podcast Circulação. E hoje nós vamos falar de um assunto muito interessante, principalmente nas academias. Com patrocínio da Normed, nós vamos falar hoje sobre infarto em pacientes jovens. O que saber e como prevenir. Hoje nós temos aqui nossos dois convidados. Isso, dois convidados que lidam com esse problema no dia a dia, né? Dr. João Bosco Breckenfeld e o Dr. Matheus Feitosa, ambos cardiologistas, hemodinamicistas, e sejam bem-vindos. Muito obrigado, pessoal, pelo convite, fico lisonjeado e é um prazer estar aqui falando sobre um tema que a gente acha tão interessante e gosta tanto. Satisfação, também agradecer o convite e é um tema realmente bem relevante, acho que a educação em saúde é o caminho para a gente prevenir, né? E vamos começar de uma forma básica, né? Para a gente Básica, falar um pouquinho para os nossos ouvintes sobre o que é o infarto. Simplesmente é a doença que mais mata no mundo, né? Então, o infarto é uma doença extremamente grave, que ainda nos dias de hoje tem uma altíssima mortalidade, ela pode levar à morte súbita, inclusive no nosso tema de hoje, os pacientes jovens. Boa parte, né, dessas mortes súbitas que a gente está acompanhando na mídia, nas academias, né, em jovens durante a prática de atividade física, arte marcial, corridas, são pacientes vítimas de infarto. A gente vai decorrer no nosso bate-papo as causas desse infarto, como diagnosticar, e acho que vai ser um bate-papo bem legal, né? Muito bom. E assim, pensando na prevalência em geral, a gente sabe que no idoso é a causa que mais mata. E nesse paciente mais jovem, qual seria o tipo de paciente que a gente vai ter como modelo, né? Que vai ser aquele paciente que você vai ver que tem o risco. Perfeito. Já que você falou de risco, o nosso dia a dia é fazer essa estratificação de risco no consultório. A gente conversa com o paciente, faz uma anamnese, que é conversar, ver as doenças que ele apresenta, e se ele não tiver ainda o diagnóstico, a gente busca ativamente o diagnóstico de pressão alta, de diabetes, de colesterol, né? Além do mais, o cigarro, que é um outro fator de risco para a aterosclerose, que é a doença mais comum que causa o infarto, que é o acúmulo de gordura nos vasos, né? E as coronárias nutrem o coração. Logo, se a gordura entope esse vaso, faltando o sangue, o paciente pode vir a ter um infarto, né? Então, além desses fatores de riscos tradicionais, um outro que é bem valorizado também é a história familiar, né, João? Total. Então, a gente sempre pergunta se tem algum familiar de primeiro grau, esse é um dos fatores preditivos maiores para que o paciente também venha a ter uma doença de maneira precoce. E em se tratando de pacientes jovens, a gente tem que sair um pouco da casinha e procurar outros fatores de risco que estão bem prevalentes no nosso dia a dia, tipo o excesso de substâncias estimulantes, o uso de esteroides anabolizantes, que isso vai dar um bom papo ao longo do podcast, né? Porque também a gente sabe que não é seguro, não existe dose segura, não existe essa de vou usar uma vez, vou manter minha testosterona no nível superior, é seguro, e a gente sabe que não é, né, João? A gente faz... Tranquilo, estou fazendo acompanhamento com o médico. Exatamente. Então, hoje, fazer acompanhamento com o médico, sinto dizer para vocês, infelizmente, não é mais critério de segurança. Não existe esse papo de dizer que se está acima dentro dos níveis superiores, mas ainda na faixa da normalidade, isso não protege o paciente. Engraçado que eu recebi um paciente agora essa semana, pós-operatório nosso, e ele conversando e tudo tranquilo, pós-operatório super tranquilo, paciente super satisfeito. Ele falou assim: doutor, mas me tira uma dúvida. Eu fiz um eco, paciente com seus 30 e poucos anos, assim, assintomático, esportista, tudo, mas o meu coração deu um sinal de hipertrofia. Quando ele falou essa palavra, vixe, eu acho que ele já entendeu alguma coisa, e ele realmente estava bem preocupado. Então a queixa dele foi tipo, há 6 meses atrás eu fiz uso, interrompi, fui para a cirurgia, que é uma coisa também que é interessante a gente falar, que pacientes que fazem uso desses hormônios durante a cirurgia, para pacientes mulheres do hormônio com hormônio feminino anticoncepcional, a gente já tem um risco estratificado de risco de trombose. Então o ideal é que você suspenda esses anticoncepcionais antes da cirurgia. E para homem, como a gente não tem essa estratificação de risco com o hormônio masculino até então, né? Então a gente teria esse risco aumentado de trombose provavelmente também. Ele falou: eu interrompi antes de fazer a cirurgia, assim, da cabeça dele, mas esse eco foi uma coisa que realmente me deixou encucado. Aí conversando, explicando dos riscos, que não era legal, que eu acho que não seria interessante recomendar. E no final ele ainda falou: mas a minha nutróloga disse que existem maneiras naturais de estimular o meu hormônio estar um pouco mais alto. Eu falei assim: cara, esquece isso. Esquece isso. A maneira natural provavelmente é cremezinho, que é hormônio do mesmo jeito, tem risco do mesmo Absorve jeito. do mesmo jeito, né? Só um adendo. Se a gente levar em consideração que ela está sendo de boa fé, dormir bem, fazer atividade Dormir física, bem, controlar a com obesidade, isso aumenta a testosterona de maneira natural. Isso é um fato. Corretíssimo.
Mas, como você comentou, se for com outras substâncias, né, camufladas, a gente Dizem já lá começa a ter um risco. pré-hormônios, não sei o quê, Aí, vários. e a gente pega demais, né, Tiziano? O Sim, paciente sim. chega para operar e sempre fala: ah, doutor, eu tenho uma receita de um creme que eu passo. É Ah, batata. É você pegar o cremezinho e você vê lá, e na hora que você conta para o Sim. paciente, às vezes são pacientes bem esclarecidas, Sim. que são anti-hormônios e não imaginam que naquela formulação você tem aquela absorção sistêmica, enfim, que causa todo esse e é um transtorno. risco, né? Um risco da absorção também, às vezes até por outros pacientes, que, por exemplo, por crianças que estão com ela, né? Uhum. Então, assim, essa absorção é muitas vezes muito errática. Então, assim, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Uma coisa que o Matheus falou também é a questão desses pacientes jovens no histórico familiar, né? Quando a gente estudava, né, essa parte de clínica para fazer as provas de residência, eles sempre falavam que era um critério de risco para você investigar infarto em pacientes jovens, é histórico familiar de pacientes com menos de 50 anos com histórico de infarto, né? E hoje em dia isso muda um pouco porque, além de você ter outros riscos, você está associando outros, né? Essa questão da reposição hormonal, do uso de estimulante, né? Tudo isso acaba aumentando essa probabilidade desse paciente jovem que teoricamente não seria um paciente candidato à doença coronariana passar a vir a ter, né? Foi bom você ter falado, Tiziano, porque eu e o Dr. João Bosco estávamos no congresso há 3 anos em São Paulo e a gente teve o privilégio de ver a aula do Dr. Peter Lieb, né, que é a referência mundial em se tratando de infarto, dislipidemia. Então ele botou uma foto que você falou de faculdade, a gente lembra do Frank Netter, daquele homem branco com o sinal de Levine, né, que é o sinal clínico de infarto. Saindo do restaurante. Saindo do restaurante, num frio, né? frio. Então, ou seja, num país desenvolvido, e essa pirâmide ela inverteu totalmente. Totalmente. Então, hoje, os 40 são os novos 50. A aterosclerose está cada vez mais precoce nos países subdesenvolvidos, independente de raça, etnia, independente de sexo, as mulheres sempre foram negligenciadas por ter essa proteção hormonal até acontecer a menopausa, né, que depois se iguala. Então, assim, hoje a gente sabe que não tem mais classe social, inclusive classe social baixa é um fator de risco, fator de porque risco, a gente sabe total. que é multifatorial, acesso ao serviço de saúde, utilização de medicações, então A alimentação, a alimentação, né, que eles obesidade. têm acesso à obesidade, né, junk food. Então, assim, hoje acabou aquela figura. E uma outra coisa que o Bosco pode comentar, já entrando no mecanismo mais específico do infarto, é que a ideia, você falou de faculdade, eu sempre lembro dos primórdios, a placa de gordura ela vai aumentando progressivamente, isso não existe mais. Hoje a teoria inflamatória ganhou muito poder e já tem provas de conceito em animais e humanos de que uma placa de 10%, que nem a gente vê no nosso cateterismo, ela pode causar infarto. Diga-se de passagem, é mais comum que aconteça Muito porque elas mais são comum. muito mais prevalentes do que placas obstrutivas. Então o Bosco vai comentar dos mecanismos agora, Bosco, do infarto, mas eu queria frisar isso, que muitos exames que a gente utiliza no nosso dia a dia não invasivos, como teste ergométrico e cintilografia, que são provas de isquemia, eles são falsos negativos, porque eles não detectam essas placas que ainda configuram um paciente de alto risco. Exatamente, você não consegue definir às vezes no rastreio, né? Vou fazer um check-up. Quanto paciente que não pega, que fez um check-up, fez teste ergométrico, fez tudo. Não, tá tudo normal, você não tem nada, tá ótimo e tudo. Então, assim, a questão da estratificação coronariana, às vezes é um tema muito delicado também que a gente tem que abordar aqui para explicar, né, pro ouvinte aí, para ele entender direitinho que não é uma coisa tão simples assim, Exato. né? Então, assim, um paciente de alto risco é muito fácil. É o É, idoso, muito fácil, hipertenso, tá lá. diabético que fuma, obeso, sedentário, isso todo mundo sabe que é um paciente de risco para ter infarto. O problema é o paciente jovem, que é o que a gente está discutindo aqui. Isso é um estudo recente que, nas nossas calculadoras de risco, que a gente utiliza várias, tem a nossa da Sociedade Brasileira de Cardiologia, tem a europeia, americana, então isso facilmente no Google o próprio paciente pode colocar. Mas elas são muito falhas. Por quê? Porque os pacientes de baixo risco por essas calculadoras, mais de 1/3 já apresentam aterosclerose manifesta, seja com Doppler de abdômen, né, seja em carótida, seja em Ou coronária. tomografia Ou seja, de os coronária. scores não estão sendo mais suficientes para, de maneira adequada, estratificar o risco do paciente jovem, né, que é o que a gente quer Total. prevenir. Eles não estão Exatamente. acompanhando as mudanças Da da tecnologia. tecnologia. né? Perfeito, A gente Tiziano. consegue detectar mais precoce. Eu recebi também um paciente esses dias no consultório que foi mais ou menos isso. Ele tinha uma plaquinha na aorta e ele foi desesperado porque eu estou com DAOP, um colega médico inclusive. E eu fui explicar que não era isso, mas era um sinal, que ele precisaria melhorar, cuidar e tudo, que isso não era uma coisa que ele precisaria estar preocupado agora, mas talvez para o futuro.
ele poderia começar a mudar de agora, né? Tinha alguns comportamentos de risco, bebida, obesidade, tudo. E tudo isso E ele... a gente tem que levar em conta também que nos dias atuais, né, a gente falou sobre inflamação. Hoje a pessoa está inflamada, né? Ela está estressada, ela está se Tá. alimentando mal, a questão da atividade física. Existe sim, né, a atividade física, mas existem os excessos e existem as ausências. Tem pessoa que não faz, que não adianta, entendeu? A gente tem vários pacientes que falam assim, ó, você tem que ficar 15 dias sem atividade física. Não, doutora, fica 6 meses se você quiser. Quer dizer, não é tanto assim, Tava né? só esperando, Mas né? assim, o que que você vê? Você vê que realmente o padrão tá ruim, né? O pessoal tá bem... o pessoal mais novo, que antigamente o mais velho tinha maior atividade, né? Hoje em dia nem tanto, né? As pessoas não andam, as pessoas não sobem mais escadas, as pessoas, né, não fazem muitas coisas que faziam Hoje a no gente tem uma passado, né? crise de sedentarismo assim absurda, né? Toda essa informação, toda essa parte da tecnologia, né? Que por um lado é bom, né? Ela vem esse lado que a gente tem mais acesso à informação e tudo. Por outro lado, a gente acaba ficando extremamente sedentário, né? Então, mais assim, acomodado pela... mais acomodado, ninguém anda mais, é difícil andar. Aqui também a gente mora aqui nos trópicos, né? Você vai andar, tem o risco também da segurança. Então, assim, tudo vira uma questão aí pra gente ser sedentário. Então, assim, isso é um fato que realmente é um fator que corrobora muito. Né? Você vai ver a próprio consenso de cardiologia fala sobre atividade física, né? A parte Exatamente. aeróbica, né? Os 150 minutos 150 minutos. semanais. Vai somar isso, 150 para ver se a gente faz, né? Tipo assim, é complicado, tá todo mundo andando, tá todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo, mas ninguém tá fazendo aquela atividade física aeróbica 150 minutos semanais, né? Quer dizer, deixa eu falar por mim, né? Não sei se meu companheiro faz. A gente andar no corredor do hospital conta como atividade? Só se tiver com o relógio monitorando Tem que ser ali, atividade, exatamente, essa que é a diferença, tem que ser atividade programada. né? É melhor do que nada, É né? melhor que É um nada, NIT, né? Queima É. gordura, mas não é tão Se mexe, eficaz né? Acordou, quanto... se mexe. É verdade. Com certeza. E pensando assim na causa principal, lógico que tem essas outras, mas assim, a principal causa de infarto no paciente jovem, o que é que a gente tem mostrado, o que é que os estudos têm evidenciado, qual seria essa principal causa? Continua sendo aterosclerose, né, É, Bosco? sem dúvida, assim, acho que a gente tem que deixar bem claro que, assim, a aterosclerose continua ainda queimando aqui na parte do infarto, né? Assim, quanto mais velho, né, maior a probabilidade de ter aterosclerose, que é exatamente, a aterosclerose, pessoal, é o aparecimento de placa no tecido arterial do paciente, seja ele, né, na parte do coração, das artérias periféricas, né, que a gente faz o tratamento, né, ou então na artéria cerebral, então, assim, é o aparecimento de placas. Então, assim, essas placas vão estar relacionado e tudo com eventos no futuro. Então, a placa ela se forma de acordo com vários fatores, né? A gente tem, acho que gosto de dividir assim, com três grandes fatores. Acho que o principal e sem dúvida nenhuma, o mais importante, o tempo. Então, assim, o tempo, então, assim, quanto mais velho, maior a quantidade de placa. Por isso que não é comum, às vezes, você ter um paciente jovem infartando. Então, assim, é uma coisa realmente que a gente fica assim, nossa, o que aconteceu com esse cara? E a outra coisa também é o nível do LDL, que hoje está totalmente relacionado ao aparecimento de placas, né? E que eu acho que não está ainda muito claro para a gente, a resistência daquele LDL entrar dentro do vaso e formar a placa. Que esse é o grande fator que a gente não consegue definir com muita precisão, que o nível de LDL a gente consegue definir bem. Agora, o fator que é a resistência daquele LDL entrar dentro da artéria e formar a placa, isso hoje a gente não tem, às vezes, muito Mensurar. mensurar Né? esse risco, do essa LDL, oxidação, né? Então, assim, não tem como mensurar isso. Eu não sei se aquele nível de LDL vai estar entrando, vai estar formando placa ou não. Então, assim, essa que é a grande questão. E isso vai variar de indivíduo para indivíduo. É óbvio, né? O paciente que é diabético tem maior probabilidade, o paciente tabagista maior probabilidade, o paciente sedentário maior probabilidade, mas intrinsecamente em relação ao indivíduo vai ter uma variabilidade que vai ter pessoas que têm um LDL enorme, né? Em torno de 180, 150 e não vai depositar placa, de jeito nenhum. E tem pessoas que têm um LDL muito baixo e depositam placa. Então, assim, eu acho que essa variabilidade, né, que realmente é muito difícil a gente conseguir definir, entendeu? E isso, uma das coisas que a gente pega no dia a dia e na nossa questão do consultório é que a gente vê demais, né, que um dos fatores para você avaliar isso é o histórico familiar. Então, assim, para a gente, o histórico familiar é fundamental, né? Então, assim, na Já nossa mostra um anamnese comportamento já familiar mesmo, mostra né? um comportamento familiar, né?
Do LDL. do LDL e tudo, disso aí, né? Então, assim, óbvio, que te pergunta, até pergunta às vezes no histórico familiar, né? Não, seu pai, como é que foi? Não sei o que, irmãos, né? Que às vezes eu acho pior ainda é irmão. Pra mim, o irmão é o que eu acho pior de todos, né? Porque é o que tá mais relacionado, porque tem tanto o Herdou, pai né? herdou os dois lados, É a né? mesma carga genética, A né? mesma carga genética. Às vezes eu até pergunto, não, como é que foi o infarto do seu irmão? Não, doutor, ele não tinha nada, magro, saudável, bem, estava, infartou. Quando vai ver aquela palavra feia, hipercolesterolemia familiar, né? Exatamente. Sobre isso daí, Bosco, a gente pode agregar com a nossa experiência. A gente está participando de um estudo multicêntrico, né, de São Paulo, chama um estudo Dica HF. Até legal de falar, vocês podem pesquisar Dica HF Dieta Brasil, que é basicamente a dieta do Mediterrâneo, que é a mais segura para o coração, adaptada para a nossa realidade brasileira. Então, nesse estudo, o que a gente está fazendo estudos genéticos? Você falou de dislipidemia familiar. Prevalência 1 para 280 nascidos vivos. Ou seja, é muito comum. Muito comum. Muito comum. A heterozigótica, graças a Deus, porque se fosse homozigótica, a gente fazia um ambulatório no INCOR, que os pacientes com 18 anos, eles já eram revascularizados, já eram vasculopatas, porque a homozigótica é extremamente agressiva, até mata, inclusive, crianças mesmo por doença aterosclerótica. Felizmente, a mais comum é a heterozigótica. Então, são pacientes que, geralmente, quando são jovens, têm esse aspecto genético. E o diagnóstico ele é simples. Você pode dosar o LDL colesterol, você põe uns critérios também holandeses, que vê se não tem xantomas, xantelasma, história familiar, e você chega possível, provável, e depois você pode fazer a confirmação genética. Ah, e paciente com LDL baixo infartando. Nos últimos 10 anos a gente vem estudando a lipoproteína A e a ApoB. Lipoproteína A extremamente frequente, né? Assim, a gente vê elevado, a população brasileira, dados observacionais veem que é muito elevada, acima de 30, alto risco, acima de 50, muito alto risco. Basta dosar uma vez na vida, porque não temos remédios ainda para baixá-la no comércio ainda. Estão sendo estudados, fase 2 para 3. Certamente nos próximos anos teremos. Então a gente vê paciente com LDL baixo com LPA de 80, 90. Então eu tenho vários pacientes, não só um, com menos de 40 anos, infartados, vasculopatas, doença carotídea, multivasculopata, com LDL de 110. Então, isso aí não é mais surpresa para a gente, porque a gente já tem outros meios fáceis, rápidos e disponíveis para você dosar uma vez na vida o LPA, que é a lipoproteína A, 6 vezes mais aterogênica que o LDL. Vou dosar a minha, mano. Eu Já posso fazer, dosaram? você pede pra mim. Não, ainda não. Mas eu acho que já fiz uma vez. Eu acho. Eu sou filha de cardiologista, né? É bom que eu tenha feito, né? Vou até checar. Não, mas é novidade isso aí, pessoal. Isso aí é a parte da 10 anos LPA, pra cá. a chamada LPAzinha, né? Isso. Que a gente sempre fala, né? Que a lipoproteína A é uma coisa que está chegando mais com mais importância agora, nos últimos anos, né? Principalmente na última diretriz, né? Que ele incorporou, né? De Foi dados abordado. crônico e tudo, foi abordado Já isso foi aí. incorporado. Como fator de risco, né? Fator de risco adicional para você reestratificar o paciente. E aí fica no alerta nesses IAMs, nos infartos, nos pacientes Com mais certeza. jovens, né? Mais jovem. Então, assim, infarto por aterosclerose em paciente jovem, você tem que ficar de olho nisso aí. Não tem dúvida. E esse paciente que infarta jovem, né? A gente já viu, né? Vocês falaram no início sobre as causas, né? A questão da academia, que usa-se muitas coisas, enfim. É mais prevalente o uso ou não? Ou só a história familiar em si? Pensa, um paciente que já vem de uma história familiar positiva, ele já se cuida mais, porém ele tem esses índices, né? Que nos mostram que tem um risco aumentado. Imagina-se que seja um paciente que talvez não vá usar esse tipo de substância, acredita-se, né? Mas o jovem é diferente. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é assim: existe algum estudo que fale nesses jovens, a maioria é usuário de algum tipo de hormônio, ou é usuário de drogas, ou tem algum estudo que diga isso, que fala a grande maioria desses pacientes é usuário? Tem um estudo brasileiro lá do norte do país, se não me falha a memória, Belém ou de Manaus, que mostra uma prevalência acima de 50% nos estudantes de educação física, personal trainers, já quem é formado, e os alunos das academias de todo o estado. Então, é um estudo brasileiro que mostra uma prevalência de mais de 50%. E mulher tá disparado. Vocês estão vendo com frequência mulher assim, né, Bosco? A gente que... Total. Bosco extremamente forte, que malha desde os 15 anos, ele vai pra academia, as mulheres todas mais fortes que ele. O que tá acontecendo? Tá malhando errado? Não. Elas são mais sensíveis aos esteroides anabolizantes, né? A gente, homem, tem que tomar doses maiores. A mulher tomou um oxandrolano, uma dose ela já vai sentir o efeito e vai ganhar massa magra. Então, a prevalência é muito grande.
E eles negam, assim como o uso de drogas na anamnese. Então, a sua suspeita lá, quando vê uma hipertrofia, você vê uma camisa mais apertada, você vê os efeitos colaterais na mulher com a voz mais grossa, calvície, espinhas, né? Então, tem que tomar bastante cuidado e desconfiar do paciente. Tem que fazer igual faz com idoso, quando chega com a história do Viagra, né? Infartando. O senhor tem certeza que o senhor não tomou? Um comprimido de É verdade. azul, tava no Porque se meio o de senhor outros, tiver né? tomado e eu fizer isso, o senhor pode morrer, né? Ele pensa duas vezes e fala assim, é melhor falar. É verdade. É melhor falar. Mas é verdade, né? Mas só um detalhe, assim, o uso dessa parte do hormônio que o Matheus falou, que eu acho que é bem interessante, pessoal, assim, o uso hoje está indiscriminado. Então, assim, então não ache quem vê shape não vê hormônio, entendeu? Então, assim... Esses dias eu ouvi de um amigo que fica muito em academia, ele falou assim, nossa, você acredita que ninguém mais é puro? Aí eu fiquei, como assim ninguém mais é puro? Eu falei, não, você pode desconfiar que todo mundo usa alguma coisa. Eu não. Tenho medo. Também não. Tenho medo. Entendeu? Puxei pra Tenho medo. isso A aí. gente, a gente convive muito Não, tem nas medo, com hemodinâmicas, né? certeza. Eu realmente tenho medo. Eu tenho pelo menos 2 amigos com menos de 50 anos que infartaram. Um tava num Réveillon, fumante. Aí aquele negócio passou o dia todo bebendo, aí todo mundo foi pra praia e ele ficou em casa fumando e bebendo. Nessa brincadeira, quando chegou, eu tava ele lá com uma aziazinha, um mal-estar, mas quando levaram pro hospital, e aí com um Supra. Olha só. E outro colega agora recente, esse faz mais tempo, esse agora o recente, colega de turma, também infartou. Agora, obeso, hipertenso, diabético, dislipidêmico, Super jovem, né? tabagista, jovem. Jovem. Aí, graças a Deus, agora ele conseguiu. E pouco tempo antes ele ligou para um colega nosso que é endocrinologista e perguntou se não tinha como melhorar o shape dele e Olha tudo. só. E essa nossa Olha amiga, só. como ela é muito Sempre Caxias, tem, muito né? criteriosa, ela falou assim, não vai nessa. A gente vê alguma coisa para tu emagrecer e tal, as canetinhas novas, né, e tudo. E na outra semana ele infartou. Olha só. Olha aí. gente. Tu imagina aí Já tava no cheiro ele. já tava faltando um empurrão. E Mas- falando nesses casos assim, só para acrescentar, nesses pacientes jovens, tem alguma sintomatologia diferente? É a mesma sintomatologia do paciente idoso? Porque a gente sabe que o idoso tem os sintomas atípicos do infarto, aquela dor que não é aquela dor, é uma azia, uma dor que não é no braço, é uma dor no queixo. Então, assim, nesses pacientes jovens, muda alguma coisa do paciente idoso, do quadro clássico? Geralmente, né, o jovem ele tem os sintomas mais típicos, a não ser que ele É. seja um diabético tipo 1, que já tem um grau de neuropatia, que ele seja um doente renal crônico que faça hemodiálise. Mas, assim, de uma maneira geral, os sintomas são mais típicos, né? Mulher costuma ter sintomas mais atípicos do que homem. Então, vamos lá. O que que é uma dor típica? Uma dor de infarto, angina, que é a dor do coração. É uma dor, geralmente, em aperto retroesternal, nessa região do peito, que ela é espalhada. Ela pode ser em aperto, mas pode ser relatada como uma azia, uma queimação, né, Bosco? A gente vê de tudo, negócio né? apertando. Negócio ruim, que pode É. vir associado com mal-estar, vontade de vomitar, náuseas, diaforese, suadeiro, o paciente fica pálido, branco. A dor pode caminhar até a mandíbula, para o braço esquerdo e para o braço direito. Muita gente pensa que é só para o braço esquerdo pela proximidade, mas não é mais específico até quando vai para o lado direito do que vai para o queixo. Então, essa dor é a dor que a gente se preocupa quando o doente faz aquele sinal que eu mencionei para vocês de Levine, ou quando ele esparrama a mão aqui, ainda mais na vigência desses fatores de risco. Esse doente tem que procurar o pronto-socorro o mais rápido possível. Onde quer que ele esteja, na academia, na corrida, não vai dizer que é gás, não vai dizer que é só PEC por excesso. Porque a gente vê com relativa frequência o doente que infarta dias, horas, e ele chega depois já com a sequela. A insuficiência cardíaca, o vaso já fechou mais de 12 horas, ninguém fez nada para abrir, ele já fica com a parte do coração morta, E não tem insuficiência como mais cardíaca, doença gravíssima, com uma mortalidade tão grande que é equiparável ao câncer de mama metastático, se não tratado. Então, o infarto continua sendo também a causa mais comum de insuficiência cardíaca, que é uma doença gravíssima, coração hipertrofiado do seu paciente, se não for tratado, ele vai evoluir sim com uma insuficiência cardíaca, esse coração vai dilatar e ele não vai conseguir dormir, ele vai ter que ficar sentado para poder dormir, que vai ter falta de ar, acordar no meio da noite, falta de ar, pernas inchadas, que são sintomas da insuficiência cardíaca. Muitos usuários de esteroides anabolizantes se manifestam com uma insuficiência cardíaca ao invés do infarto, porque ele tem a miocardite tóxica. Eu tenho vários pacientes no consultório que tiveram miocardite tóxica,
Então, esses pacientes realmente são muito graves, né? A gente sabe que fisiculturistas, colegas ecocardiografistas já estão fazendo um ecocardiograma com strain para fazer e dando remédios profiláticos de insuficiência cardíaca para que os fisiculturistas não venham a ter os sintomas que, se continuar, é sabido que ele vai morrer. Quantos fisiculturistas você não vê que na mídia toda semana estão morrendo de causas naturais, né? Quais são essas causas naturais? Embolia pulmonar, AVC, tudo porque é um status protrombótico, o paciente fica hemoconcentrado, hemoglobina de 18, LDL colesterol aumenta em mais de 20%. Então, é uma repercussão, assim, tão maléfica que eu fico, assim, enojado quando eu digo que diz que é seguro. Às vezes até o paciente nem quer ir o médico ou o dentista ou quem quer que seja nutricionista que estão passando, todo mundo aí, é seguro, vai com acompanhamento, é tranquilo. Não é. A gente faz toda semana cateterismo de pacientes jovens infartando. Esteroides anabolizantes é um dos fatores, mas tem todos esses que a gente falou. Um paciente que chega com 40 anos e nunca procurou um médico, ele não sabe o valor do colesterol, ele não sabe o valor da hemoglobina glicada, da glicemia em jejum, ele nunca mediu a pressão arterial, pessoal. E a pressão arterial é um dos principais fatores de risco também, associado ao cigarro e essas outras coisas. Então, a desinformação, até parabenizo vocês aqui, porque é importante que o pessoal que está lá saiba que é prevenível. E fuja dessas desinformações que estão nas redes sociais. Por isso que vocês têm que se manifestar cada vez mais. Falou 2 colegas médicos com formação, seus amigos, infartando com 40 anos. Por quê? Estavam com os fatores de risco desincontrolados. Pessoa com formação, com condições e ainda assim tendo que ser submetido a um risco de infarto jovem, né? Então eu vou pedir perdão que eu vou ter que sair, mas eu acho que o bate-papo está tão legal que eu continuaria aí, mas muito bem representado pela presença do João Bosco. Agradecer mais um convite de vocês. E vocês que estão aí do outro lado da tela, se informem mais com pessoas com relevância, com informação de verdade, não de chat GPT ou de qualquer um que vocês veem por aí, tá bom? Isso aí. Obrigada, Matheus. É sempre bom ter profissionais assim, né, que trazem realmente essa informação de qualidade para o nosso público. Obrigado, Matheus, e a gente espera que no próximo a gente tenha um pouco mais de tempo e você possa ficar até o final, viu? Até a próxima. E só aproveitando que o Matheus falou sobre a questão dos sintomas, né? Sim. Parece um pouco com um piti, uma ansiedade. Às vezes a gente vê o paciente jovem meio, né, tossidorei, com dor no peito e tal. Passando mal, passando mal. Confunde mesmo? Como é que funciona confunde isso? demais, pessoal, confunde demais. Aí você tem que ter muito cuidado. Às vezes não dá para saber o que é infarto, o que é às vezes ansiedade. Às vezes você precisa de uma anamnese mais detalhada, mais focada, mas a parte da ansiedade confunde mais, entendeu? Confunde mais. E às vezes também sintomas gástricos, entendeu? Porque o coração é inervado pelo nervo vago. E é o mesmo nervo que invaga o intestino, o estômago, o esôfago. Então, às vezes, tudo que está naquela região, às vezes, acaba confundindo muito. Aquela dorzinha E epigástrica, aquela né? dorzinha epigástrica no mais idoso. Então, assim, tem que ter muito cuidado, pessoal, com o sintoma cardiológico, né? A gente tá querendo aqui assustar, mas é óbvio, sempre ter essa noção. Aquela dor, né? Que às vezes começa subitamente do nada, ou aquela dor que está relacionada ao esforço físico, pessoal, tem que investigar. Temos que ir atrás. E uma coisa que eu acho interessante também falar, que uma dor diferente da que você sente habitualmente, né? Eu acho que talvez Perfeito. esse aí seja o grande alerta, sinal de alerta aí para procurar um serviço. E João, fala um pouquinho sobre isso. A gente sempre ouviu, pelo menos eu ouvi, porque eu sou filha de cardiologista, e meu pai sempre falava que tempo é músculo. E aí? Exatamente, Marta. O tempo é músculo, pessoal. Então, o que acontece? Quando a gente tem um infarto, existe a obstrução completa do vaso. E nesse caso, quando o paciente sente esse sintoma, a gente tem que ir, sem dúvida nenhuma, quanto antes para o pronto-socorro, para o hospital, para a gente fazer o quê? A gente tentar desobstruir. Porque quanto mais tempo aquele vaso fica fechado, ocluído, maior a probabilidade de evoluir com miocardiopatia isquêmica e tudo, insuficiência cardíaca, que o Matheus tinha falado anteriormente, né? Que é exatamente aquele quadro que é de maior gravidade. Então, quando mais rápido, melhor. Tempo é músculo. E existe um tempo, João, assim, tipo assim, um tempo ótimo, Assim, do início da dor até a intervenção? Idealmente, abaixo de 3 horas. Seria assim, um tempo de ouro, vamos dizer assim, né? Mas até 12 horas a gente consegue fazer a intervenção com segurança e reduzir eventos cardiovasculares. Então, só um alerta, né, para quem tem os fatores de risco, que já é sabidamente, né, um paciente de risco,
sempre quando tiver algum sintoma, ir até para um hospital maior, né? Um hospital onde Com tenha um certeza, tem recurso. hemodinâmica. Porque às vezes vai num hospital que seja perto de casa, ou não sei o quê, vai perdendo tempo, então, assim, precisa ter Sem essa dúvida nenhuma. preocupação Se tiver mesmo, né? disponibilidade, é melhor ir no hospital maior, porque realmente é o que vai fazer a diferença para o paciente, né? Porque quanto mais tempo, quanto em menor tempo a gente reperfundir a artéria, melhor o prognóstico do paciente. Não tem dúvida em relação a isso. Só voltando aqui a falar, né, que assim, é muito interessante isso, sabe? Às vezes do paciente não reconhecer o sintoma e ficar às vezes postergando. Que o que a gente tem de paciente, o que é que a gente vê de paciente que faz exatamente isso não está no gibi. É impressionante, é impressionante. Tem pacientes meus, por exemplo, estavam correndo, foi fazer uma corrida, aquelas corridas de rua, né? Primeiro quilômetro, ele disse que passou mal, sentiu um mal-estar, uma coisa ruim, tudo. Respirou fundo, tomou um ar e foi, continuou. Terminou os 5 quilômetros, entendeu? Mas mesmo assim não estava bem. Foi no pronto-socorro, entendeu? Melhorou, estava melhor e tudo. Aí quando viu a troponina estourada, infarto com suco, tudo. O importante é ter o pace bom, né? Pra chegar importante é ter o rápido no pace hospital, bom, né? Já corre, já vai direto para o hospital, não é E isso? pensando agora, João, na parte dos infartos que a gente tem por substâncias estimulantes, cocaína, anfetamina, Sim, sim, né? sim. Qual seria mais ou menos a ideia do tratamento? Seria essa mesma de desobstruir o vaso? A gente tem alguma plaquinha para tratar? A gente usa alguma medicação específica para só abrir o vaso? Como seria mais ou menos essa ideia desse tratamento? Nesses casos específicos, o que é que acontece? A gente tem um infarto que a gente chama que é infarto tipo 1, que é aquele rompimento da placa por aterosclerose, que é o infarto clássico, o que a gente realmente conhece. Existem outros tipos, né, os outros subtipos, que são infartos mais raros, né, que são exatamente esses. Às vezes tem um infarto que está relacionado com essa síndrome adrenérgica, que é o uso de estimulantes, que a gente chama até, às vezes, de síndrome ou quando o paciente tem alguma raiva muito grande, ou quando ele é muito estimulado, a gente chama isso síndrome do coração partido. E esse é um tipo diferente de infarto, né? Que ele evolui mais com o quadro de uma miocardiopatia e o vaso em si não está fechado, nem está rompido. Então, nesse caso aí, realmente, a gente fazer o diagnóstico e dar suporte para o paciente, né? Então, assim, em mulheres, principalmente na idade fértil e tudo, é muito comum o acontecimento, né, de secção espontânea de coronárias, que é exatamente um quadro bem atípico, né, que também pode dar esse quadro de infarto com supra e pode ocluir a coronária por causa de uma hemorragia dentro do vaso. E aí, nesse caso também, a indicação é cirúrgica, no Nesse caso também a gente intervenção. fazer a parte da intervenção e observar. Só que nesse caso é bem interessante porque, assim, como é hemorragia, a tendência, não tem placa, a tendência do vaso, se ficar tudo bem, é o vaso voltar ao normal e colar. Então é um Cicatrizar. caso que, assim, por mais que a gente tenha, se a gente fizer o cateterismo e no momento que o cateterismo estiver tudo bem, tiver uma lesão, mas não tiver com fluxo alterado, tiver fluxo bom, a gente deixa sem fazer nada, tratamento conservador. Você falou sobre as mulheres aí, mas e o uso de anticoncepcionais? Também pode aumentar o risco de infarto em mulheres? Sem dúvida nenhuma, né? Qualquer fator que venha a aumentar a trombogenicidade, né, do paciente vai, sem dúvida nenhuma, agregar risco, né? E, sem dúvida nenhuma, é um quadro que pode vir acrescentar. Mas, assim, o uso isolado, não. Habitualmente, a gente não tem observado pacientes, né, que tenham uso isolado e tenham um evento, vamos dizer assim. Geralmente Mas elas têm que ter um fator de risco associado, alguma coisa para um poder histórico acrescentar. familiar, uma obesidade, um diabetes, entendeu? Que venha corroborar, atuar nessa trombogenicidade. Assim, com a gente, no nosso consultório, no dia a dia, a gente pega alguns pacientes, mulheres que fazem trombose, né, principalmente trombose venosa, e essas tromboses a gente geralmente pensa numa investigação para trombofilia, né? E nessa investigação, quando ela é negativa, a gente pensa no anticoncepcional. No caso de mulheres jovens que infartam, vocês fazem esse rastreio também de trombofilias ou não faz parte do protocolo? Não, habitualmente não faz parte do protocolo, assim. Porque, assim, a gente tem que ver qual foi a causa, né? Essa é a grande questão, né? Assim, jovem, homem jovem, tudo, assim. Porque, habitualmente, a maioria dos infartos, né, estão relacionados à aterosclerose. Então, assim, a grande maioria, a grande maioria. Porque a questão é que, às vezes, o trombo é um pouco diferente, né? O trombo venoso, ele é totalmente diferente do trombo arterial. Então, assim, do trombo venoso tem muito aquela questão do sangue mais parado,
que realmente fica mais fácil de trombosar nessa situação, né? Mas do ponto de vista a gente não tem esse protocolo para trombofilia, assim, só se for um caso realmente muito específico, um trombo muito grande, entendeu? Um êmbolo, né? Aí nesse caso talvez valha a pena fazer o estudo completo, mas assim, paciente que tem aterosclerose, por si, já basta para ter... Já justifica. Já justifica, né? Que eu acho que foi bem interessante, que já até o Matheus falou anteriormente, né? Em relação a essa parte. Às vezes a placa não precisa ser uma placa importante, né? Às vezes a maioria das placas que causam infarto com supra são placas moderadas. Então, assim, por quê? Por que, Bosco? Não, óbvio que a placa importante, já tem estudos que a placa importante infarta mais. Isso é Sim. óbvio. Mas a placa moderada, existe mais placa moderada do que placa importante. Então é isso que acontece. E Aí vem os fatores principalmente, associados de vasoespasmo, que aí diminui o fluxo do sangue. exatamente, e principalmente em jovem. Em jovem, e paciente tabagista, que é mais trombogênico do que aterosclerótico, esse caso sim, pessoal, sem dúvida nenhuma, aí o fator é muito mais. Ele faz um infarto com supra com uma quantidade de placa muito menor. Então, assim, é comum a gente ver, às vezes, que a gente chama de minoca, né? Que é um infarto com coronárias normais. Porque, às vezes, a coronária já, o trombo já se desfez e a gente vê lá só aquela plaquinha discreta, 10, 20%. Então, assim, é muito mais comum em jovens. Isso aí. Mas para isso, todo paciente vai para intervenção, vai para um Vai, cateterismo, com vai pelo menos para certeza, sem alguma dúvida coisa. nenhuma, Ele precisa sem ser dúvida. visto para Ser visto e ser tratar avaliado. ou não. É Exato. aquela velha máxima. Antes um CAT branco, né? É. Então, assim, o que acontece é exatamente isso. É quanto mais jovem, maior a trombogenicidade, né? Maior a probabilidade de ter mais trombo do que placa. Outra coisa interessante que tu falou é que essas placas maiores, apesar de elas terem mais risco de infarto, as placas menores elas causam um N maior de acidentes coronarianos, né? Mas outra coisa também interessante, a placa maior ela dá mais sintoma. Então, paciente que tem angina, é um paciente que vai ter a queixa que vai no consultório, então tu consegue talvez tratar com precocidade, diferente desse paciente que não tem essa placa tão exuberante, né? Exatamente, perfeito raciocínio. Eu também acho que a ideia é mais ou menos essa mesmo. Eu também concordo, assim, a gente vê muito esses casos, sabe, de placas pequenas dando esse infartos grandes. E a grande questão da placa pequena é exatamente essa, que às vezes a gente não consegue fazer o diagnóstico hoje. Hoje não temos um exame que a gente consiga definir, né, com segurança, né, excluir uma aterosclerose no paciente. Não temos hoje. Por exemplo, o teste ergométrico, que é todo mundo... Tem muita gente que faz teste ergométrico de rotina, pessoal. Isso é ótimo você fazer teste ergométrico, porque você vê a sua capacidade funcional. A sua capacidade funcional é excelente. É um dos melhores marcadores de sobrevida é a capacidade funcional cardiopulmonar. Então é excelente o teste ergométrico para isso. Agora, o teste ergométrico para detectar se o paciente vai ter evento ou não no futuro, ele é péssimo. Péssimo. Um dos piores exames que tem. Na verdade, vai te Só se for atrapalhar, né? pro Porque futuro vai próximo, né? afastar. Ser infartado durante o exame, né? Na verdade, Porque, o que vai assim, afastar o paciente, né? O paciente acha que fez o ergométrico, Tá totou tudo muito bem. bem, Tô então ótimo. ele acaba optando por, não preciso ir no cardiologista, preciso ir no nutrologista porque eu quero ficar forte. Exatamente isso. E o teste ergométrico, ele não tem essa sensibilidade para detectar a aterosclerose. Então, acho que essa é a grande questão. Ele não detecta a aterosclerose. Quando ele detecta a aterosclerose é porque já é uma lesão muito avançada. Então, uma dúvida, a detecção para fazer por cateterismo é uma coisa mais invasiva, né? E a angiotomografia de coronárias, qual seria, assim, comparando ela com o cateterismo? Seria interessante num paciente que você acha que tem risco, você primeiro estratifica através dessa angiotomografia? Menos invasivo. Perfeito, cara. Essa pergunta é excelente, cara, Luciano. Assim, eu sou muito fã. O pessoal acha que a angiotomografia de coronária vai roubar o lugar do hemodinamicista, mas assim, pelo contrário, assim, eu sou extremamente fã dessa tecnologia. Hoje, o que é que acontece, pessoal? A gente não tem hoje algum exame completamente assim sem riscos para a gente detectar a aterosclerose, né? Então, isso é muito difícil a gente ter exatamente um exame muito bom. O ergométrico
não vai detectar as placas moderadas, né? Das placas graves, de 10 ele só detecta 7. E das moderadas ele não vai detectar nenhuma. Então isso já é muito grave. A angiotomografia é um exame excepcional, entendeu? Em relação ao cateterismo, ela é menos invasiva, por quê? Porque a gente não vai precisar estar injetando lá dentro do coração, lá dentro das coronárias, né? Com catéter e tudo, como a gente faz no cateterismo. A gente vai estar injetando contraste na veia do paciente, periférica, e depois fazendo a tomografia e, subsequente, fazendo a reconstrução. Então é um exame menos invasivo, usa um pouco mais de contraste, mas é um exame excelente e detecta com precisão a aterosclerose. Qual o grande problema? O contraste. Então, assim, hoje a gente não tem nenhum estudo que se embase, né, vamos dizer, de forma realmente efetiva, para a gente fazer o uso dela de forma rotineira, né? Para o paciente assintomático, não existe hoje nenhum estudo que determine isso, né? Nenhuma indicação hoje na medicina. Mas hoje entra, por exemplo, com algum protocolo acima de uma idade X, com Não. fatores de risco? Não. Não, Entendi. não existe hoje esse protocolo, infelizmente. Eu queria muito, mas não existe. Bora fazer. Mas assim, óbvio, eu acho que a questão da medicina é muito a individualidade. Individualidade. Então, assim, a gente tem outro exame, que é um exame também muito interessante, que eu gosto muito também, que se chama score de cálcio coronariano. Entendeu? Esse exame é sensacional também. Qual é a questão dele? Ele é parecido com a angiotomografia, só que não usa contraste. Ele usa o cálcio da placa, né? Então, assim, se existe placa, provavelmente existe um pouquinho de cálcio, né? E se existe uma placa grande, existe mais cálcio. Então, ele usa o cálcio da placa e faz o rastreio, uma tomografia normal, sem contraste, para avaliar a quantidade de cálcio que tem no seu coração e se esse cálcio ele está compatível ou não com sua idade. Então, o score de cálcio, ele avalia indiretamente se existe placa ou não nas coronárias. Então, é um exame hoje muito interessante, quem tem feito mais de rotina. Por quê? Não usa contraste, não tem esse risco do contraste, que o risco do contraste é muito baixo. Mas existe um risco baixo, mas existe um risco. Então, assim, a gente tem que comparar se esse risco é maior do que a doença. Então, essa é a grande questão. Então, assim, o score de cálcio, ele ajuda demais hoje no rastreio principalmente em pacientes, né? Eu tenho usado muito score de cálcio, principalmente em pacientes com histórico familiar. Então, ele está bem definido hoje, né? Se eu não me engano, eu acho que na última diretriz saiu como 2A, para pacientes que têm histórico familiar de DAC precoce, né? Mesmo no jovem. Hã? Mesmo no jovem. Mesmo em jovem, Principalmente no né? jovem. Principalmente em jovem, com histórico familiar, ou na reestratificação do risco em dislipidemia. O paciente tem um colesterol muito alto, você está lá, faz a carótida, que infelizmente não tem carótida na hemodinâmica. Que a carótida é outro exame que eu adoro, entendeu? Faz a carótida não deu nada, aí você pode o quê? Lançar a mão do score de cálcio. A partir do score de cálcio, a gente tende a pedir depois a angiotomo, se vier com uma quantidade absurda de cálcio, né? Então, assim, eu posso dar um exemplo do meu pai, entendeu? Não é jovem, né? Mas assim, ele já tinha uma certa idade, fazia exame todo ano, exames todos normais, colesterol em torno de 120, 125 LDL, né? Naquele meia faixa, aquela abdomezinho protuberante, né? E sempre falou que não, nunca tenho doença, não tomo nenhum remédio. Isso é bom mesmo. A score de cálcio, fez score de cálcio pra gente ver como é que você tá. 700 ela vai cacetada. E depois, tipo, olha aqui, pai, tá vendo? Então, assim, e fiz de novo outro. Aí aproveitei e fiz também a angiotomo nele. Não está muito no consenso isso, mas é uma questão individual. Placa moderada na CD. Aí pronto. Hoje ele está tratando com estatina em alta Chegando nas potência, metas, né? reduzindo o LDL, otimizando as outras medidas, melhorando a dieta, perdendo peso. Então, assim, são coisas que eu tô te falando, é umas coisas que a gente não consegue definir muito bem hoje. É um exame de rastreio com segurança na aterosclerose. Uma coisa que tu falou, Bolso, que é interessante, é que, fazendo assim, só um devaneio, que a medicina ela começou muito generalista, né?
A gente começou com um barbeiro que tirava um dente, que fazia alguma coisa, fazia uma sutura. Depois a gente passou a ter um médico que depois começou a cuidar de doença. E depois foi se dividindo e dividindo em especialidades. E hoje tem um ultra especialista, né? Só que agora a gente está começando a ter que direcionar também, individualizar o próprio paciente. Então o ultra especialista vai ter que individualizar também o cuidado de cada paciente, né? Então no final a gente vai ter que ter realmente um cuidado maior para cada paciente, para poder enxergar cada um como uma possibilidade de doença diferente de outra, né? Não, perfeitamente. Assim, isso que é o ideal, né? Como eu falo para meus pacientes, né? A grande questão hoje é porque às vezes o que a gente tá, por exemplo, as diretrizes, né? A diretriz é uma direção. Então, assim, você não precisa estar cumprindo 100%, né? Você tem que saber individualizar. Porque às vezes a diretriz é feita mais por questão de saúde pública. Então, às vezes, se você colocar, por exemplo, estatina na água da população, vai reduzir o infarto de forma grotesca. Mas em algumas pessoas vai ser ruim. Então, assim, essa eu acho que é a grande questão hoje da medicina é você conseguir costurar os detalhamentos do paciente e conseguir fazer com que a gente consiga um plano terapêutico individualizado para aquela situação, para aquele paciente, que eu acho que faz toda a diferença. Pronto. E aí a gente falando sobre isso e as notícias que vincularam, né, no nosso meio nos últimos tempos, que a gente ouve muito falar sobre os infartos dos jovens, principalmente na Isso. academia. Uma pergunta assim, a gente, eu acho que nos últimos meses, né, acho que em dezembro foram 2, enfim, né, Isso. que evoluíram, né, com óbito, tudo. A gente pode falar que algum sinal da doença foi ignorado, alguma coisa passou despercebido nesses pacientes, ou até na própria academia. Não sei se é protocolo hoje, mas antigamente eu ouvia muito falar que precisava-se de um atestado para entrar numa academia. Não sei se hoje existe um protocolo sobre isso, se precisa, você como cardiologista, as pessoas te pedem uma avaliação de risco para entrar numa academia. O que eu quero dizer é o seguinte. Essas academias, a gente está vendo que os eventos estão acontecendo lá dentro. Existe alguma coisa que está sendo passado despercebido mesmo em critério mesmo de seleção, de colocar esses alunos lá dentro? Está passando alguma coisa? Porque está cada dia mais frequente. Ou é só o que a gente falou no início, só os das coisas que não deveriam e mais associados a fatores de risco? E eu vou complementar a pergunta. E teria alguma coisa que a gente pudesse ter feito como população para diminuir o risco? Ele O já se expôs, desfecho, né? mas o desfecho. Ah, o paciente chegou, suspeita de infarto, a gente já vai ligar para a ambulância, já vai começar a fazer alguma coisa. Reanimação, essas coisas. Perfeito, perfeito, perfeito. Prevenção, pessoal. Então, assim, prevenção, o que a gente pode fazer de preventivo, né? Assim, tem poucas coisas que a gente consegue prevenir do ponto de vista, né, de intervenção médica, né? A não ser que seja, a principal é você orientando o paciente a não fazer uso desse tipo, entendeu? Fazer exames de rotina, né? Mas são poucos exames que a gente consegue realmente prevenir um evento, vamos dizer assim, né? Que Aí é a uma gente, coisa totalmente, às vezes, arbitrária e às vezes idiosincrática. a gente tem falado do anabolizante. E esses pré-treinos que todo mundo usa? Você vê assim, a pessoa, né? Eu vejo pelo menos os amigos que Pré-treino. correm, todo mundo usa um pré-treino antes. Não, Isso, o pré-treino brasileiro, que é regulamentado pelo Brasil, é apenas cafeína. É uma Só cápsula tomar de café. umas xícarazinhas de Cara, café, né? basicamente isso. Agora tem uns pré-treinos importados, mas nesses casos podem vir com alguns estimulantes a mais e tudo, que podem, nesse contexto, né, ser um pouco mais grave. Mas só voltando em relação à parte da prevenção, que eu acho que vale a pena a gente falar, que assim, existem poucos exames que a gente pode fazer para ser do ponto de vista preventivo, além da nossa informação, de conversar, de explicar a situação, blá 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 e tudo. E deixar bem claro para o paciente, sim, que eu acho que é fundamental, que eu acho que o pessoal não entende muito bem essa parte, né? Que os efeitos às vezes são totalmente arbitrários. Então tem gente que toma, que usa hormônio, né? De forma contínua, por anos e anos, não tem nenhum efeito no coração, zero, zero, zero. E tem gente que às vezes toma uma, duas doses e tem um efeito grave. Então, eu acho que isso é fundamental explicar para o paciente que não é uma coisa tão lógica e não é uma coisa talvez tão relacionada com a dosagem. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E outra coisa que eu falei antes, que eu acho que vale a pena, assim, é o pessoal, às vezes, às vezes tem que perguntar para todo mundo.
para todo mundo se fez uso ou não. Porque às vezes quem tem shape, às vezes quem não tem shape tá tomando hormônio adoidado. Porque assim, como a gente falou, né? Às vezes é um gelzinho, uma coisinha. Não, tá aqui, Não tá é nem um sabendo, manipulado, né? aquele bom e velho manipulado, né? Então isso realmente, eu já tive alguns casos de pacientes meus que nem sabiam que estavam tomando hormônio e tomou hormônio e tiveram um evento. Em alguns locais do mundo tem a proibição daquelas bebidas energéticas, né? Aqui no Brasil não tem tanto isso, né? Assim, tu vê alguma relação, acha que é excesso essa proibição nesses outros países? Não, assim, porque a questão da bebida energética é mais como um estimulante mesmo, né? Assim, do ponto de vista geral, assim, o risco de ter algum evento relacionado a isso é muito baixo, assim, né? A não ser que façam uso de quantidades absurdas, né? Mas utilizando o que habitualmente está liberado, de forma geral, né? Assim, não tem tanta relação, assim, a gente não vê tanta relação com o evento cardiovascular. O Luciano tinha perguntado, né, Tem mais uma coisa. sobre Não, o mas tinha mais alguma atendimento, coisa que né? tinha falado. Pronto, o O atendimento, atendimento, né? era isso que eu Está queria lá na falar. academia, você vê alguém passando Pronto, mal, pronto, pronto. o Então, que assim, fazer? exatamente. Então, assim, do ponto de vista preventivo, assim, a gente, lógico, a gente vai fazer a avaliação, conversar com o paciente, explicar os riscos e tudo, mas tem poucos exames e tem poucas coisas que podem realmente agregar um impacto importante. A coisa que talvez tenha o melhor impacto no paciente que teve um evento aí de morte súbita em paciente jovem, né, em academia, sem dúvida nenhuma seria o DEA, que é o desfibrilador externo automático, que é uma sacolinha da qual que vem com o desfibrilador, que ele pode ser usado por leigos, né? E habitualmente ele no Brasil não temos uma regulação muito clara, entendeu? Mas habitualmente, idealmente, ele é utilizado em centros, né, de grande volume, né, com mais de 1.500 pessoas circulando. Então seria uma das soluções que eu acho bem interessante, seria ter uma academia e tudo, principalmente as academias grandes, terem esse desfibrilador externo automático, que ajuda, né, sem dúvida nenhuma, né? Que E a não principal tendo, causa do paciente, às vezes, vir a falecer por causa da oclusão é a arritmia grave. o que que a gente faz? Não tendo, vai ter que fazer os primeiros socorros, né? O BLS, né? Se o Uhum. paciente realmente estiver inconsciente e tudo, começar as compressões e ligar o mais rápido possível para o SAMU para chegar em menor tempo possível um desfibrilador e tudo para tentar salvar a vida desse paciente. A questão, acho que dos hormônios, que eu até falei nesse final aqui, é que assim, não existe dose segura, entendeu? Os efeitos são totalmente erráticos. Então, assim, às vezes o cara toma uma dose, se lasca, e tem aquele cara que toma por 10 anos e fala, não, isso não dá nada, isso tem o menor problema e tudo. E é Acaba geralmente esse banalizando, né? que Esse, dá pro amigo e o amigo se exatamente, lasca. pro amigo se lascar. O próprio coitado do amigo vai lá e se lasca, tem um infarto, tem um evento e tudo. Então, assim, eu acho que essa é a grande questão, essa é a grande, porque assim, a individualidade do efeito colateral como eu falei, é muito individual mesmo, é de cada pessoa para cada pessoa. Então, assim, tem pessoas que não tem nada, você vê lá, não, o cara não tem nada, o cara tá tomando lá teste de 5.000, nada, colesterol lindo, maravilhoso. E tem pacientes meus que já bateram LDL de 450. Então, assim, é muito individual, é muito individual, É é assim, muito individual. no shape, só colateral, né? Exatamente. E vamos aqui, né, para os nossos mitos e verdades. Só que assim, quando o podcast é bom, né, Tiziana, acaba que os nossos mitos e verdades aqui já foram todos Foram todos respondidos, todos debatidos, né? debatidos, né? Mas vamos lá. A gente já falou, né? Jovem não tem infarto. A gente já viu aqui que o Tem. assunto é justamente esse, né? Então a gente vê que os Mito jovens total. infartam, né? E a gente, sobre dor no peito. Dor no peito sempre é infarto? Mito. Precisa, Assim, foi o que a gente falou, existem as tem que ter o cuidado, características. né? Tem as características e tudo, mas assim, nem sempre é infarto. Mas pode ser outras patologias e pode ser o principal, que hoje em dia é a maior doença, né, da humanidade, que se chama ansiedade. Que hoje é o que. Mas antes um cat branco. Mas antes uma avaliação de ansiedade do que deixar passar desapercebido um infarto com supra. Sim. Entendeu? Porque tem pacientes e pacientes que Deus me livre. Se passa com analgésico, não é grave? Tô com uma dorzinha, tomei uma dispironinha, tá tudo certo.
tô vivendo a vida. Mito também, sem dúvida nenhuma. Tem que ser avaliado, né, pessoal? Cada doença tem a sua etiologia, o seu quadro clínico, que é fundamental, entendeu? Óbvio, se a dor ela melhora com analgésico, ela piora com a movimentação e tudo, a probabilidade de ser muscular é maior, mas não quer dizer que não possa ser alguma coisa mais grave, né? Então, assim, é fundamental a gente fazer uma avaliação, não tenha dúvida em relação a isso. E o nosso último mito, né, que somente pessoas sedentárias têm infarto. Hoje a gente está conversando sobre isso, sobre os nossos atletas, né? Enfim, Exatamente. Aí, mas vários tem um detalhe, atletas tem um detalhe jovens. desse mito aí que é interessante, é que assim, o que é que acontece, né? Que eu acho que vale muito a pena a gente esclarecer aqui. Que o paciente que é sedentário, né? Que ele infarta mais do que o paciente que é ativo. Né? Então, assim, se você tem dois pacientes aqui, duas pessoas iguais, do mesmo jeito, um é sedentária, o outro é uma pessoa ativa. A pessoa sedentária ela infarta muito mais do que a pessoa ativa. Só que, aí vem só que, né, para pressão. Quando o paciente ativo infarta, né, não sedentário, quando ele infarta durante o esforço físico. Acaba sendo mais grave também, né? Não é mais, não seja mais grave não, mas é só que essa questão, entendeu? De Durante a se você, assim, sobrecarga. você pega uma população que é sedentária, eles infartam mais. A população que é ativa, que está todo tempo fazendo atividade física e tudo, eles infartam menos. Só que quando eles infartam durante a atividade física. Durante o esforço É físico, o o estresse, esforço né? físico do estresse, né? Que é onde realmente rompe a placa e tudo. Então, assim, isso é sem dúvida nenhuma, é uma coisa meio paradoxal, mas é fundamental fazer esforço físico, né? O exercício físico para a gente prevenir a aterosclerose. O mais legal que a gente viu aqui é que você pode ser um fator de mudança nesses pacientes que complicam, né? Então, assim, eu já vi também uma maratona que no meio da maratona o participante, o corredor passa mal e o outro corredor ele para socorrer e começa justamente o BLS, né? O suporte básico de vida. Vai tentar reanimar, massagem cardíaca para tentar tirar o paciente enquanto chega um DEA desse para poder dar o suporte final, né? Para poder levar para o hospital e o paciente não ter um desfecho desfavorável, né? Isso eu acho que é o básico para a gente entender também que essas academias, por mais que seja um material caro, que a gente sabe que é caro, o DEA, mas a gente precisa reconhecer também que a vida também é cara, né? Com Então a gente certeza. precisa ter esse cuidado. Vale mais um DEA do que uma máquina de leg press, né? Em vez de ter certeza. 15 máquinas de leg press, tem um DEA. Tem 14 e um DEA. Não é Mas é não? porque 14 não dá, 14 não dá para revezar com 10, entendeu? E eu acho que uma coisa que a gente tem que deixar, né, de mensagem também é a tranquilidade, né? Pessoa, eu sei que é uma situação estressante, você vê alguém passando mal, vê que aquela pessoa está realmente precisando de ajuda, mas precisa manter a calma. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo em São Paulo, quando eu morava em São Paulo, eu estava no supermercado fazendo compras e de repente chamaram algum médico na porta da loja. E tu Lá fui eu. atendeu. Meu Na hora que eu Deus. cheguei lá, uma senhorinha caída no chão. E na hora, já comecei com massagem e ela tinha parado. Provavelmente foi um IAM aí, foi muito rápido, enfim. E aí comecei com massagens, tudo. Eu estava no supermercado grande, do lado de uma farmácia grande. Não existia nada que se pudesse fazer. Esperando o SAMU, 6 horas da noite em São Paulo. Nossa Senhora. Aí o É, desfecho a gente já sabe, né? já sabe. Independente da gente manter uma calma, lógico, se tivesse um aparato, talvez a gente teria tentado. É uma situação diferente, né? Uma Não, idosa, total. não sei os fatores de risco, era Que, simplesmente uma pessoa que estava lá, não que sei o que tava lá, que teve aconteceu. uma morte súbita. Exato, não sei nada dela, né? Eu estava sem acompanhante, enfim, não sei nada da paciente. Mas assim, eu acho que a primeira coisa é manter calma. Não, Você sem tem que dúvida manter a nenhuma. calma, manter a concentração, pedir SAMU, pedir para ver o que que as pessoas em volta podem ajudar. E muitas pessoas boas existem para ajudar, viu? Não, sem dúvida. Eu acho que o principal é a gente tentar ajudar, né, pessoal? E ter um pouco de consciência, pessoal. A gente viu a gente observa, né? A gente viu esses. Teve alguns vídeos que apareceram na internet, né? Esses casos de paradas e tudo em academia. Você vê como é que você vê o vídeo, você vê a desgraça que é. Tá lá, tem duas pessoas lá assistindo, né? Assistindo, que eu digo assim, fazendo a massagem, Auxiliando. auxiliando e tudo. Tem umas 200 pessoas em volta Curiosas. curiosas, E entendeu? 300 filmando. Exatamente, dessas 200, 300 filmando. Então, assim, pessoal, se você tá lá, ajude. Se você não for ajudar, não atrapalhe. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que realmente é muito chato, assim, você tá lá, a gente às vezes
como a gente é médico, né, assim, então assim, a gente tenta ajudar, mas às vezes tem as pessoas que ficam atrapalhando. Então assim, tem que ter essa consciência, pessoal, pelo amor de Deus, é muito, muito triste isso. E a mensagem que fica sempre, não esqueça do número do SAMU, 192, se precisar, avise, diga que é um paciente que está em parada, que está recebendo massagem cardíaca e precisa urgente de um DEA. E aí o SAMU vai conseguir ajudar a tentar chegar em tempo hábil. Exatamente, o SAMU, inclusive, eu acho, se eu não me engano daqui, eu acho que tem umas motos com DEA, entendeu? Bem interessante. Legal. Para tentar ir mais rápido e chegar primeiro e conseguir fazer a desfibrilação do paciente e ressuscitar ele. E eu acho que assim, agora só para finalizar, eu acho que a gente tem que realmente conscientizar o nosso jovem, né, que está na academia, que está buscando a saúde Com e que certeza. está sendo influenciado por outros, às vezes tem muitos que têm, né, a gente vê o caso de sendo dois amigos, enfim, que tem orientação, tudo, mas assim, as pessoas precisam ter consciência do que estão ouvindo, do que as outras estão usando, buscar realmente uma informação adequada para poder prevenir, tá, né, exatamente, respirar saúde, né, Exatamente. e não fazer da forma contrária, né? E eu acho assim que fica de recado, assim, né, pra gente já finalizando aqui, né, que fica de recado, pessoal, para vocês entenderem, né? Primeira coisa, né, a parte de hormônios, uso de hormônio, pessoal, o efeito colateral às vezes ele não é muito claro, às vezes ele é individualizado, então assim, não vá se confiando achando que o coleguinha que usa há 5, 10 anos tá bem, que você também vai ficar bem. Pode dar problema. Então, assim, às vezes você acaba sendo um número sorteado do azar. Então, assim, tenha muita consciência disso, né? Assim, e não ache porque está sendo prescrito por algum médico ou você está fazendo seu acompanhamento que você está livre de risco, entendeu? Você pode reduzir um pouco, mas não reduz completamente. Com certeza você vai estar tendo risco. Então, assim, eu acho que vale a pena a gente ter essa consciência em relação a isso. Outra coisa também, pessoal, histórico familiar. Fundamental você procurar o cardiologista para tentar se auxiliar. Principalmente em quem? Em quem tem irmão que teve evento, que eu acho que é um fator assim, super grave, e principalmente quem teve evento cedo. Né? Eu acho que a questão, não, doutor, eu tenho histórico na minha família. Minha avó morreu de 95 anos de infarto, meu avô morreu de 102 de infarto. Não, morreu de velhice, né? Então, assim, esse tipo não vale tanto, né? Mas, assim, a principal questão é o histórico familiar, principalmente de eventos em pacientes precocemente, né? Menor de 45 em homens, menor de 55 em mulheres. Então, assim, isso aí é fundamental você procurar o cardiologista para fazer uma estratificação, né? Coronariana, tudo invasiva, para tentar descobrir se você tem alguma coisa ou algum risco a mais. Pessoal, obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, debatendo esse tema que eu gosto tanto e que eu acho aí fundamental para a gente tentar levar essa educação continuada para o público, porque é fundamental, porque só com informação a gente vai conseguir esclarecer muita coisa e ajudar muitas pessoas, né? E é isso, agradeço. Meu Instagram é João Bosco Breckenfeld, né? Arroba João Bosco Breckenfeld. E é isso, pessoal. Muito obrigado aí. A gente agradece mais uma vez a participação de todos vocês e até a próxima com o podcast Circulação. Até mais.